Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a todos, boa noite, minha velha. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo do Evangelho, né? A luz da doutrina espírita. A nossa leitura inicial é uma leitura que vai ser de prece também. É do livro Vozes do Grande Além, o capítulo chama Em Oração, é de Joaquim Arcovilho. Jesus, Senhor e Mestre, derrama sobre nós a bênção de teu olhar. Ensina-nos que a tua casa é aquela do amor que exemplificar, e que por isso não há cristãos separados, mas sim ovelhas dispersas do teu aprisco, a se dividirem provisoriamente nos tempos da fé viva, em que a tua doutrina é venerada. Tu que desceste da glória à manjedoura para servir-nos, induze-nos à humildade, para que não injuriemos o nome com a mentirosa soberbia do ouro terreno. Tu que entendeste a abnegação aos próprios verdugos, inclina-nos à bondade, à tolerância, a fim de que sejamos verdadeiros e fiéis irmãos uns dos outros. Tu que nos recomendaste a oração pelos que nos perseguem e caluniam, expulsa de nossa vida o ódio, a crueldade, a discórdia e o fanatismo, que tantas vezes nos envenena os corações. Tu que te detiveste entre cegos e expropriados, enfermos e paralíticos, distribuindo socorro e a esperança, impele-nos a deixar a nossa velha torre de egoísmo e isolamento, a fim de consagrarmos contigo a exaltação do bem. Tu que não possuíste uma pedra onde repousar a cabeça, guia-nos ao desprendimento e à caridade, para que a embriaguez da efêmera posse humana não nos imponha a loucura. Divino Pastor, compadece do rebanho desgarrado dos pinheirais da ilusão e da sombra. Perdoa-nos e ajuda-nos. Mestre, faz que os sacerdotes retos, que já atravessaram as cinzas do túmulo, voltem de novo à terra, em auxílio de seus irmãos que ainda se mergulham no nevoeiro da carne, e que todos nós, acordados para a justiça, possamos retornar ao teu evangelho de amor, louvando o teu apostolado de luz para sempre. É o Cristo, né? Sempre dando exemplo para nós e a gente corregendo, né? Então, a gente está mais uma vez aqui no estudo miudinho do Evangelho, ali da doutrina espírita, baseado no estudo do Aloysio, né? Esse estudo dele foi o 212, o nosso é o 98. Então, nós estamos no capítulo 13, nessa parte que a metáfora que é usada mais nesse capítulo é a semente do grão. A gente teve a parábola do semeadora, do joio, do trigo, do grão de mostarda, do fermento. Então, tudo mais ou menos ligado, né, à farinha. Então, estamos vendo a explicação da parábola do joio e do trigo, que Jesus está explicando. Ele já contou e a gente já viu algumas coisas. Já vimos que Jesus falava por parábolas para a multidão, mas que na intimidade com os discípulos, ele já era mais objetivo, mais firme e tinha um outro posicionamento, né? Tanto que a gente, no versículo anterior, o que nós vimos, que ele faz menção, né, no Evangelho de Mateus, ele faz menção ao Salmo 78, que vai lembrar a forma do texto de Jesus. É como um rugido de leão. Como se Jesus, não que Jesus falasse assim, né, mas dava essa ideia, né, um tipo de um puxão de orelha, né? Para quem, ele fala, até ele dá o exemplo, né, que muitas vezes o expositor está fazendo uma palestra e vê que o pessoal está meio querendo dormir, ele aumenta o tom de voz, né, para ver se o pessoal dá uma despertada, né? Mas não que Jesus não perdia o equilíbrio da sua emoção, ele sempre falava de acordo com o que tem que ser feito mesmo, né? Aí ele faz menção aqui, né, ao livro Boa Nova, né, Jesus no Lar. Inclusive, esse Jesus no Lar eu estou estudando com as crianças lá na evangelização. Então, quando ele precisava, ele era enérgico e traduzia isso não pelo tom de voz, mas pela essência do que ele falava, né? Que é uma coisa muito difícil a gente conseguir, né? Falar com firmeza, mas sem ser agressivo. Aí Pedro, né, teve aquela ocasião em que Pedro, quando ele começou a falar da crucificação, Pedro fala que mas Jesus, né, essas palavras são muito duras, quem vai poder ouvir? Quem vai suportar o que o senhor está dizendo?
Então, esse estudo minucioso, né, que foi iniciado pelo Honório de Abreu, com um grupo pequenininho, mas por isso ele nunca cresceu demais. E é comum, né, meu velho? Ainda não é um movimento de massa, não é? A gente não tem muitos seguidores, né? Tem até seguidores, no caso do canal dele tem, sei lá, já tem 10 mil inscritos. Mas desses 10 mil inscritos, quantos que realmente seguem, né? E tem essa questão de... Deixa eu botar no celular, eu esqueci. O próprio Kardec, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? A questão dos grupos serem pequenos, né? Porque como a gente trabalha na questão da sintonia, né? Da afinidade, quanto menor o grupo, mais facilidade, né? Tem para se, assim, criar um ambiente de mais fraternidade, mais compreensão, né? A sintonia fica mais fácil, porque pessoas um grupo muito numeroso, é muito fácil de você ter o pensamento, né, disperso. Então, assim, realmente, assim, no aconchego mesmo, né, das pessoas bem próximas que você assimila melhor, né? Eu fico imaginando como que deve ter sido lindo o convívio de Jesus com os discípulos. Aquele, tudo bem que ele falava também para a multidão, mas Jesus era Jesus e o magnetismo dele, né, como governador O livro espiritual, era Jesus uma no coisa, Lar né? faz muito isso, né, menina? O livro Jesus no Lar são realmente são as reuniões que eles tinham ali na casa de Pedro, já geralmente depois que ele tinha falado para a Do multidão, trabalho, né? então eles já estavam mais de noitinha, e eles estavam. E é engraçado que começou, eram só poucos, depois começou a aparecer gente que ficava nas janelas, mais olhando, os curiosos. Mas aí ele sempre fazia isso, porque ele falava para a multidão alguma coisa, mais no geral, de uma forma mais assim, velada, que eles achavam bonito, achavam interessante. Né? Tem um capítulo acho que é Quando Voltar a Primavera, que chama O Jovem e o Amor. Também é muito bonito, porque o jovem ouve ele falar e vem falar com ele, né? Que ele queria muito, que ele gostou muito do discurso dele, aquela coisa toda, e vai falando, 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 só que depois ele vai embora. E aí Jesus fica, no final do capítulo, Jesus fica olhando para ele ao longe e fala assim, porque ele sabe que ali ainda ia demorar muito, muito, muito tempo para que aquele discurso, para tudo aquilo que ele falou, realmente fosse entendido. Porque é uma coisa realmente que a pessoa tem que ter muita coragem, muita fibra, né? Aí ele fala, quem tinha fibra, quem tem fibra porque que é um discurso que causa um desconforto, né? Mas esse desconforto surge para quê? Para libertar você de algum mal maior. Ele dá o exemplo até de um lugar, né? Você mora num apartamento, lá em cima, no último andar, e começa a pegar fogo no térreo. Aí o zelador, né, o administrador, o síndico, vem te avisar que você tem que evacuar o apartamento. Aí você está lá, né, feliz da vida, assistindo televisão, sentadinho, né, De confortável, pijama, de tomando seu pijama, chocolate tomando seu quente. chocolate quente, ele descreve bem a cena. Aí vem o cara, bate na porta e fala para você, ó, você tem que... Eu lembrei às vezes, né, quando a gente está em casa, o telefone toca, tem que acudir alguém, alguma coisa que aconteceu no asilo, né? É do nosso desconforto, né? Tira do seu conforto, tira você daquela situação, mas é para quê? Para um bem maior, né? Você prefere o quê? Sair do seu conforto ou deixar o prédio inteiro chegar ao fogo? Na realidade, né, Rita, a mensagem cristã é muito disso, né? A gente não consegue entender ainda a questão do sacrifício, né? Que é sair da zona de conforto realmente. E a gente tem que entender assim, que você saindo dessa zona, quando você faz esse movimento de sair, aí já passa a não ser desconforto. E essa Porque questão, o que predominou dentro de você é ficar numa situação melhor. Então, você sai daquilo que te acomoda, te paralisa,
Aí, naquele primeiro momento, você sente toda essa turbulência, assim, de ser incomodado, de ter que sair, mas depois, quando você sai, você vê que Eu me lembrei é também, uma né? coisa muito boa, um sentimento bom que surge daí, né? Eu lembrei também, por exemplo, aqui em sítio, né? Às vezes, na época da seca, tem essa quebrada da estrada, às vezes pega fogo, né? E aí, muitas vezes, tipo assim, quando começa a pegar fogo em algum lugar, os vizinhos ligam uns para os outros para avisar, sabe? Aí, às vezes, tem um que olha para assim, ah, não, mas tá do outro lado, o fogo está lá do outro lado da estrada, não vai vir na minha propriedade, não, tá? Tem isso também. Mas aí o fogo, ele é traiçoeiro. E se der um ventinho pro lado de cá, ele atravessa a estrada, e aí quando ele vê, tá pegando no dele também. E aí ele não foi ajudar o outro. Então a gente tem isso aqui, sabe? Assim, todo mundo, todos eles, a gente tem os abafadores, chama, chama todo mundo que puder vai ajudar. Porque você não sabe se vai queimar só você. Então essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que ver que às vezes o mal que você está achando que é do outro vai vem para você também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que ele fala é isso, que esse é o objetivo dos estudos do Evangelho Minucioso, né, dos NEPs, que o versículo de hoje, Jesus vai começar a dar nome aos bois, né, como ele chama, né? Que é o versículo, é o capítulo 13, versículo 37, que diz assim: em resposta disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Não é? Aí ele fala que a gente já estudou essa expressão filho do homem antes, mas que vale aquela regra do estudo, que quando o evangelista repete muito uma palavra, é como se ele estivesse grifando, frisando, então é para você estudar de novo e já se aprofundar mais. Então, o termo que a gente vai estudar hoje é o filho, né, filho Ben Adão, é o filho do homem ou filho de Adão. E que é um hebraísmo, são expressões que só fazem sentido para os hebreus, que é aquela comunidade ali da Palestina do século I, e é típica, né, desse hebraico antigo. Filho de Adão é o homem de carne e osso, que é o que Kardec define lá eu achei interessante que a gente está estudando lá no livro dos Espíritos, né, na introdução, que é a alma. Então, quem plantou a boa semente foi o filho do homem, que é o homem encarnado. No caso, como está em letra maiúscula, ele falou que seria, então, como Jesus reencarnou, e ele está, né, Jesus veio na carne, foi decidido por um grupo, né, de Cristos, que o Cristo da Terra iria reencarnar, ia encarnar na Terra, e ele então seria ele que teria semeado essa boa semente. Ou seja, Jesus veio, de uma forma mais simples de falar, veio, ficou aqui mais ou menos, né, 37 anos, né, nasceu, né, ele fala, né, filho de José e Maria, nasceu em Belém, foi morar na Galileia, na cidade de Nazaré, depois muda para Cafarnaum, foi crucificado em Jerusalém. Ele, né, que recebe esse nome, filho de José, ele é um Benadã, filho de Adão. E que é então ele que seria aquele que plantou, o semeador da boa semente, né? Que essa Eu achei comunidade crítica interessante, resolveu, né? eu achei interessante quando ele pontuou, né, que os cristos realmente não encarnam, né? Eles administram, né? E o quanto Jesus teve reunido lá com a comunidade, né, de Cristos, resolveu ele mesmo, né, trazer essa mensagem para nós. Aí você fica imaginando quanta grandiosidade que tem um espírito puro mesmo, né? Porque você imagina o nível de evolução. Uma vez encarnado, ele estava sujeito às próprias leis, né, de Deus. E aí eu fico imaginando assim, numa época sem conforto, né? E devia estar acostumado assim, num padrão totalmente diferente, né? A E preparação se que teve, né, que pôs eles com falam, esse que foi amor, né, muito tempo, né, para preparação para reencarnar. que o espírito dele conseguisse chegar, né, baixar a vibração dele para chegar aqui.
É interessante. O quanto de amor ele foi capaz de demonstrar por todos nós, né? E a gente não consegue avaliar isso, né? Que se a gente sabe que ele habita em nós, que ele fez tudo isso por nós, por que que a gente ainda não consegue, né, aperfeiçoar a nossa vida a fim de que ele se manifeste, né, com maior intensidade através de nós, né? Ah, é muito lindo. Ter pelo menos um mínimo de gratidão, né? Né? A gente gosta muito do Jesus crucificado, mas será que precisa ficar com essa imagem? Só a imagem da cruz, né? Qual o sentimento maior que a gente tem que ter por ele? Por isso que eu gosto muito do Chosen, né? O episódio que eles falam das crianças, né? Que as crianças vêm falar com ele, a pureza dele, né? Ele mostra ele fazendo umas coisinhas, uns brinquedinhos, as crianças de longe, aí ele brinca. Quer dizer, é um Jesus assim lúdico, né? Uma coisa assim que dá conforto, né? Que dá colo, que não só colo, mas assim acolhe, né? E aí a gente fica realmente tem muitas religiões muito presas, né, nessa questão da crucificação. E aí ele vai então para o livro A Caminho da Luz, capítulo 12, que vai falar da vinda de Jesus. Ele fala que é um dos melhores textos para a gente poder entender o que significou, né, o nascimento, a permanência de Jesus entre nós, como homem encarnado durante esse período, né, de 30 anos, embora a gente tenha só conhecimento de... Você tem noção como é que pode ter aumentado a vibração do planeta só pela presença dele? Né? Se a gente tem essa ideia de que é a média, né? Teve todo um preparo, né? Todo, até eles falam, né, que na época do Natal, quando a gente começa a pensar mais, que a vibração já melhora só por conta da gente pensar, né? Começa a pensar em Jesus, Natal, nascimento do Cristo, aquelas coisas todas, que a vibração do planeta já melhora, né? Imagina a presença dele mesmo, né, encarnado aqui. Quer ler aí? A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Isso também, no início desse texto, né, a questão da humildade, né, tanto que as bem-aventuranças começam também, né, com bem-aventurados os pobres de espírito, assinalando realmente que a humildade é o início de tudo. E ele já começou, né, desde o nascimento com essa questão, né? Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e de amor de todos os corações. Então, ele vinha inaugurar realmente, né, uma nova era, né? Porque naquela época a humanidade já tinha essa maturidade espiritual para entender. Porque os ensinamentos cristãos, eles até sucederam, veio muita coisa antes dele, mas que se perde, por quê? Porque não teve a questão do exemplo, né? E com ele, aí já existia essa maturidade, então a vinda dele fez realmente eclodir a mensagem, né? Porque até que é ditado popular, né? As palavras comovem, né? Mas os exemplos arrastam. É muito grandioso a gente pensar nisso, quanto que ele, né? Com a Mas mesmo vida, com assim, o quando se próprio tem um nascimento, exemplo, né? se tem um exemplo, vamos dizer que se ele viesse antes, mesmo o exemplo dele, talvez a humanidade ainda não estivesse pronta para enxergar, tá desperta nesse sentido. Então, tudo acontece na hora certa, né? Tudo acontece no seu tempo certo. E aí acho que Eu ele está fiquei falando. imaginando até assim, Rita, em termos de maturidade, né? A gente tem que entender que a maturidade já existia, tanto que ele veio. Mas a gente é tão assim de difícil compreensão, porque se você analisar, se ele voltasse hoje, o que ia acontecer? Não é? É uma pergunta assim que É eu porque me a gente está faço. maduro, mas ainda está faltando amadurecer mais ainda, né? É. Em relação a ele, que ele dá até o exemplo, né, de uma criança, né, do filho dele,
A criança você dá um velotrol, depois você do velotrol vai para a bicicleta, da bicicleta tira as rodinhas, depois até, ele vai ter, até um dia que ele vai pedir o carro, mas quando que ele vai ter o carro? Só quando ele for maior de idade, tiver maturidade, tiver uma habilitação, que aí o pai pode dar esse carro, né, essa possibilidade de ele estar dirigindo um carro. E assim a humanidade estava pronta para receber, né? Deixa ele está aqui agora. Aqui, ó. Eu vou continuar a leitura porque ele não falou tudo, não. Eu até grifei os itens que ele falou, mas é muito interessante essa introdução, né, do caminho da luz. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram um grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Então, aqui eu achei interessante quando ele fala assim, a questão da mediunidade, né? Que os altos fenômenos mediúnicos que precederam Jesus, através, né, das figuras de Simeão, de Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, e tem sido, muitas vezes, objetos de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que é somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Porque aqueles que antecederam, imagina a situação de Maria naquela época, né? E ela simplesmente se entregar, aquela entrega total, eis-me aqui, Senhor. Né? Os sonhos de Isabel, a questão de João Batista, né? O próprio Simeão no centro, que a gente vê que lá por Isaías, que ele já tinha sido advertido, né? Já existia a profecia, né, dessa vinda do Messias, e o quanto que a mediunidade estava ali presente, e hoje a gente, com todo o conhecimento que a gente tem, do entendimento da lei, dos fenômenos, tem pessoas que não acreditam nisso. E o quanto que esses que antecederam se entregaram de coração. Eles simplesmente se entregaram, sem, sabe, com aquela fé, com aquela confiança irrestrita e absoluta na vinda de Jesus, e o quanto que ele seria realmente o Messias que ia, né, clarear os caminhos da humanidade. E aí tem o subitem, né, o Cristo e os essênios, que é outra controvérsia que a gente tem também, que é como se o governador espiritual do planeta fosse aprender com os essênios, né? Então, isso aí é uma ideia lá. Ó. Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida, que até hoje a gente ainda está tentando compreender, né, Rita? Há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes de seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, pela força das circunstâncias, se acercam mais das controvérsias dos homens do que o sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, né, não necessitou da sua contribuição. Tem que ficar claro isso para nós. Né? Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe concedeu desde os tempos longínquos do princípio. Então, a superioridade de Jesus acima de tudo. Né? Então, o fato dele ter convivido com os essênios é como se aprendesse, né? É como se o mestre fosse aprender com alguém, né? Com os aprendizes, né? Então a gente é uma confusão que a gente e muita gente aí ainda fala, né? Então a lição de Jesus é ímpar, ele foi o único, né? Amor e bondade, ele que foi a exemplificação máxima disso tudo. Aqui, olha, do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda na Terra, reafirmando, todavia,
que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Não teve nada parecido, né? Nada, foi. Aí, ó, dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempos antes da manjedoura e do Calvário, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbios e desprezado dos homens, todos lhes voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Então, aí fala da questão de todos nós, né? Sermos o rebanho desgarrado, né? Mas que vai chegar um momento que todos nós, o bom pastor, o que ele faz? Tem lá as 99 ovelhas, né? Seguindo um caminho. Aí uma lá desgarra, né? Aí o que ele faz? Ele vai, abraça, põe nas costas, vai na dele. Na casa, né, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. É uma coisa muito bonita. E sabe o que eu acho bonito nessa passagem também, da questão das ovelhas? Porque as 99 ficam lá aguardando. Não é? É uma coisa para a gente tem que tirar uma lição disso. Elas são mais obedientes, né? O quanto que a gente precisa estar esperando ainda quem está atrás. Porque eu antigamente achava assim, quando a gente não tinha muito estudo a respeito, né? Ah, eu estou evoluindo, tá bom. Sabe? O exclusivismo. Claro. Mas não adianta que eu não vou evoluir sozinho. Eu estou inserida numa coletividade, tenho um compromisso individual, claro, com a minha evolução. Depende de cada um de nós, eu, você. Mas se tiver alguém, né, atrás, numa situação difícil, a gente tem que caminhar junto. Isso é muito bonito, muito grandioso. Olha lá, humilhado e essa, que nem ele falou, que essa responsabilidade vai aumentando, que a gente tem que estar sempre revisitando, né, Jesus, ler semanalmente, pensar, abrir o Evangelho, ler essa passagem da vida de Jesus, ler uma frase, lembrar, né, que nós não somos mais crianças. Ele diz, né, que guerras motivadas por crenças ou religiões não tinha tanto peso quanto depois. Então, quem matava em nome de Osíris no Antigo Egito tinha um peso, mas matar em nome de Jesus durante as cruzadas já tinha um outro peso. Isso é grave, né? Porque à medida que você vai evoluindo, você vai tendo mais responsabilidade, né? E certas atitudes, você já, comportamento, né, desse homem, dessa humanidade mais madura, tem que ser mais condizente com aquilo que você já sabe, né? Senão você fica agindo como criança, não é espiritual. Onde é que você está? Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro. Eu vou te achar. É antes da grande lição, o último parágrafo. Ah, tá. Eu não copiei tudo, não. Ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Ah, gente, eu sou encantada. É muito lindo isso, né?
Então, olha, desde o momento em que ofereceram a sua vida, olha, e foi mesmo, como que isso aconteceu, né? Como que houve mudança a partir de Jesus, né? Verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. E a gente também, né? Depois de conhecer de fato, depois que você conhece realmente, tem assim, pelo menos um pouquinho mais de noção, você não pode ser a mesma pessoa mais. Né? Só se você quiser viver na ilusão, né? Se enganando, se auto-iludindo. Mas quem tem realmente consciência, no fundo, lá dentro da sua consciência, né? Aí ele fala, olha, a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Então, a religião, na realidade, né, estava distorcendo todo o ensinamento, né? E eu achei uma coisa que o Aloysio falou também, que eu gostei demais, quando que ele fala assim, que na realidade a religião é para os pecadores. Pecadores, né? Aquele inconfessável. E são aqueles pecados inconfessáveis que ninguém está vendo. Então, o que a religião faz com você? Ela abre o seu horizonte para um entendimento maior a respeito das coisas. Não modifica nada. A gente tem a ideia que a religião vai fazer assim com a gente. Ah, vai me tirar a dor, vai me tirar o sofrimento, eu vou ter uma vida de facilidade. Não é nada disso. Ela vai fazer com que você enxergue o homem velho que existe em você, a fonte do pecado, né? Que é o pecado? É o seu distanciamento da lei, e a partir daí você trabalhar esse processo, né? Dentro dessa fala de Jesus, com uma energia, né? Com uma palavra mansa, com uma palavra generosa, até em relação a você mesmo. Que a gente não adianta você ficar bravo porque ser bravo. Não adianta. O que seria fundamental? Não resolve, né? Eu entender que eu sou bravo e ter a generosidade de ter esse entendimento, para falar assim, mas isso daí não é uma coisa que vai trazer bem-estar para mim, nem para ninguém que está comigo. E a partir daí eu trabalho a melhoria íntima, né? Então, no dia que a gente aprender isso também, né? Assim, eu não estou indo no centro para ser curado, para ser salvo, nada disso, não. Eu estou indo lá para que, através desse elemento de ligação, porque o que é toda religião? É a explicação do Evangelho, né? Para você ter um entendimento maior. E a partir do momento que você se melhora, o outro também melhora, e aí você vai, né? Você vai São criando, faixas, né, uma comunidade melhor, né? É faixas vibracionais que vão aumentando, né, Rita? Fala, escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos aeróparos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda
enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizessem valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, isso é muito... Né? Quando ele fala assim, né, que é algo superior às pátrias, às bandeiras, né? Então, como que a gente ainda tem isso, né? É como se o meu país fosse melhor, a minha pátria é melhor, a minha cidade é melhor, o sangue é melhor, o meu time é melhor, a minha religião é melhor. Então, enquanto a gente não tiver esse sentimento de fraternidade, né? Então, como que as coisas vão... Aí ele vai lá continua, né, no Caminho da Luz, capítulo 12, mas ele vai para o item a palavra divina. Deixa para você ler, porque eu não tenho tudo aqui, não. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos. Isso que é agora que eu acho interessante que o Emmanuel afirmou, a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida e da relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes terrestres. Gente, é grandioso demais, porque na realidade, o que ele falou? O conhecimento está todo aí. As diversas religiões, né? Todas elas pregam o quê? O Evangelho do Cristo. Só que a gente apega como se a gente... Eu gostei muito quando a gente estava estudando o Livro dos Espíritos segunda-feira, que o Marcelo Show, ele chama muita atenção naquele estudo que ele faz do Livro dos Espíritos. Eu sou o Espírito, não é o meu espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Gente, eu sou um espírito que tem um corpo. Que está encarnado, né? A gente alma, né? A gente precisa entender o quê? Tudo com a visão da imortalidade. Se eu me considero um espírito imortal, o ponto de vista que eu encaro as coisas terrenas, ele vai ser totalmente diferente. Porque tudo isso que eu sou tão agarrada, poder, dinheiro, família, minha pátria, minha casa, meu carro, tudo isso a gente vai entender o quê? Que é transitório. Que de uma hora para outra, quando você for convidado, você tem que largar tudo isso. E ele fala, né? Os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. Então, é a gente buscar como se Jesus estivesse do nosso lado, né? O que ele faria em tal situação? Acho que se a gente fizesse essa pergunta sempre, a gente erraria menos, né? Com certeza. Tem até uma musiquinha da evangelização que fala que Jesus faria em meu lugar. Erraríamos menos, bem menos. Mas é que é o orgulho, né? E as questões, né, das interpretativas, a leitura que eu fiz, que é a prece inicial, fala justamente disso. É dentro de um texto que diz que essa disputa que existe entre as religiões, de quem é melhor, né? É o orgulho, né, que acaba atrapalhando a gente. Não, e o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala, porque a gente tem a pretensão, nós os espíritos, eu já vi a gente tem esse hábito. Eu mesmo falo assim, gente, o que seria de mim sem conhecimento espírita? O conhecimento de espírita, ele traz luz para a sua vida. Mas qualquer outra religião que segue o Evangelho de Jesus, o Evangelho traz luz, é a boa nova que traz luz para todos.
A grande questão nossa é que não pratica. E aí eu vou levar susto, porque lá no mundo espiritual tem até um livro, né, que é o Hospital da Esperança. Tem um hospital na espiritualidade para recolher espíritas Espírita, que falham. Porque se a gente acha que o nosso conhecimento é superior, e não é, porque não é o conhecimento que faz a diferença. No livro Obreiros da Vida Eterna, eu lembrei só do detalhe, não me pergunta que eu não vou lembrar todos os detalhes. Mas foi muito interessante que eles vão para uma região umbralina e eles jogam umas redes para conseguirem pegar alguns espíritos para serem auxiliados. Aí é muito interessante, porque ele faz uma descrição de uma senhora que está lá no meio, né, precisando ser acolhida, e ela tenta agarrar a rede, e ela falava, mas eu conheci Bezerra de Menezes, eu conheci Bezerra de Menezes. Aí eu fico imaginando assim, e na realidade a rede só captava realmente quem estava num estado vibracional de ser ajudado, né? É uma coisa que a gente tem que entender. Não basta conhecer. Você já pensou, deve ter sido uma grande oportunidade de conhecer Bezerra de Menezes, né? Encarnada, né? Você imagina, gente, né? Mas e aí? O que você fez com o conhecimento que você teve de Bezerra de Menezes? O testemunho dele te fez uma pessoa melhor? Né? O convívio com um espírito iluminado faz a gente uma pessoa melhor? Se não faz, então está tudo errado. Então, se não faz, está tudo errado. O que a gente tem que se pegar é o exemplo, né? Aí ele fala, olha, de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Aqui eu achei muito interessante que ele deu o exemplo da questão da política, né? Da política, né, Rita? Também, né? Ele fala. O problema é que a gente confunde, a gente evita falar em política, porque, na realidade, o que a gente evita de falar é a política em si não é ruim, o que é ruim é a politicagem, né? É a questão do que se faz em nome dela e o que se interpreta errado. Mas tudo é política, é o que ele vai explicar, né? Que tudo é política, na realidade, até quando você está falando de qualquer assunto, é muito difícil não estar a questão da política envolvida. E o termo política, né, vem de polis, comunidade, quer dizer, é o trabalho em relação ao coletivo mesmo, né? Só que a gente confunde, aí você acha que espírita não pode envolver, não é que eu vou fazer campanha política, não tem nada a ver, mas eu tenho que ter um posicionamento político. Se eu distribuo pão, eu estou fazendo uma atitude política. Mas se eu distribuo o pão, por quê? Porque eu sei que alguém está passando fome e não tem pão. Então, essa lucidez eu tenho que ter. E é uma atitude política, né? Aí ele fala, do mesmo modo que o jovem espírita vai no encontro espírita, aí tem comida, ele enche o prato de comida, né? E deixa a comida no prato para ser jogada fora. Isso é uma atitude política, é um desperdício e é uma injustiça social, que na realidade é uma atitude política. Eu lembrei que no chá, né, a gente chegou a colocar no texto todo, agora teve, não fez mais, mas todo ano, na abertura do chá, a gente bolou um texto direitinho, sem ser assim, grosseiro, que as pessoas evitassem de deixar comida no prato, porque para que o que sobre, que venha a sobrar, possa ser utilizado de alguma forma, ser doado para quem precisa, levar, é o que a gente faz. E depois que a gente passou a colocar, melhorou muito, porque teve um ano que nós ficamos horrorizados com a quantidade de comida que foi jogada fora no prato, e que as pessoas pegaram, que aquela coisa, né, de ter um medo, né, de que vai acabar, e põe no prato e não põe. Assim, eu aprendi e no meu prato não fica nada, né?
No meu tempo, eu lembro que o papai não deixava de jeito nenhum. Ele falava até com os olhos maiores do que a barriga, né? Na época falava Eu assim, tinha essa você está com expressão o mesmo. olho maior que a barriga? Então, e aí fazia comer mesmo. Então, a gente passava a peso. Eu nunca fui de muito comilona mesmo, né? Acho que eu nunca tive muito esse problema. Mas via ele não podia deixar um grão de arroz no prato, tinha que comer tudo. E essas coisas a gente vê muito acontecer hoje, né? Eu tenho uma experiência super negativa a respeito disso, assim, né? Positiva e negativa, né? Foi positiva porque eu consegui educar nesse sentido, mas foi negativa para ele que teve que vivenciar, né? Um dos meus filhos, uma vez a gente passeando, entramos numa sorveteria daquela self-service, né? Aí ele começou a servir. Aí eu falei com ele, amor, você não vai dar conta de comer isso tudo, né? Falei amor para não falar. Falei o nome dele, né? Não, não foi amor, não, tá, gente? Só para evitar para mim não ter problema familiar depois. Você não vai dar conta. Aí ele, a maior altura, sorveteria cheia, ele gritou: Mãe, você é muito pão dura. Aí eu fiquei com tanta vergonha, não falei mais nada, silenciei. Aí ele pôs calda de menta, calda de chocolate. Aí sentou e parou de botar, porque o potinho não ia caber mais. Aí começou a sentar, né? Sentou para tomar sorvete. Aí deu a primeira colherada, ai que delícia. A segunda colherada, ai que delícia. A Aí, no terceira fim, colherada, nada, nada. Aí eu falei assim, você não está aguentando mais? Não, meu bem, não tem problema não. Eu vou levar para casa, vou deixar lá no congelador do apartamento. Toda vez que você tiver vontade de tomar sorvete, você tira, abre o então, congelador e vai tomar. Resultado, né? Ficou traumatizado então, com tomar sorvete. E eu fiz de propósito mesmo. E aí depois na praia, vamos tomar sorvete? Não, não quer sorvete não. Ficou muito bravo em relação a isso. Mas aprendeu a lição. Então, é, às vezes, né, porque essa questão do desperdício é uma coisa muito séria, realmente. A gente tem que ter em mente que tem que corrigir, né? Não pode mesmo. não é verdade. Porque com tanta gente passando fome, né? Você jogar a comida fora, gente. E, infelizmente, a gente já viu, né, que o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento. Ele está na lista dos países que desperdiçam alimentação, né? Não tem porquê, né? Um país desse tamanho, como é que pode ter gente passando fome e outros desperdiçando, né? Mentira. Aqui, ó, pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda muito remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Então, a gente às vezes acha que isso está muito longe, né? Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor, olha que lindo isso, Rita, a dor Completará. completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Então é aquilo, né? A gente tem dois jeitos de evoluir, né? Ou a gente vai evoluir pelo amor, entendendo a lei e se esforçando, nos vendo, né, como seres espirituais, ou então a gente vai ter que passar Eu achei pela questão interessante ele falar, né, da que o dor. século XX foi um século de muita transformação, que a gente teve grandes oportunidades de ter criado, de terem sido criadas muitas coisas, né? E a, e a gente não aproveitou essa oportunidade. Então, tudo aquilo que era para ser que foi transformado e que a gente podia ter aproveitado para fazer algo bom e a gente não fez, agora vai ser pela dor.
Então, o século XXI já vai ser uma outra conversa, né? Aí ele fala, né, que, ele dá exemplo de Paulo e Tiago, né, que eles não precisavam ter se odiado daquela forma. Tiago achava que cada um pensava de um jeito, as pessoas às vezes pensam diferente. Eu que dava exemplo, né? Você pensa diferente de um jeito, mas não significa que você tenha que brigar com o outro. Então, essas transformações todas passam, são 2000 anos, né? Não são 2 dias, né? Nem 100 anos. É muito tempo, né? Aí ele continua falando do crepúsculo de uma civilização, que é interessante, né? Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheios de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Quer dizer, todos nós estamos sendo convocados a isso há 2000 anos, né? O progresso científico dos povos e as mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada entre os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas oportunidades de trabalho. Ai, olha só, isso aí a gente não pode esquecer nunca, porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Criador. Então, apesar de tudo isso que a gente vê, de toda essa confusão que ainda está reinando, né, que a gente nos afasta das leis do amor, a gente tem que entender que o governador, né, espiritual do nosso planeta é Jesus e que nós estamos nas mãos augustas, nas suas mãos augustas, né? Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-se entrever os seus gloriosos destinos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque senão não vai. Que eu tenho grifado, é isso mesmo. Essa visão que a gente tem de Jesus, né? Que eu achei só já está quase na hora, mas deixa eu ver se eu achei um texto. Tem perdi meu papel, está tudo misturado aqui. Não consigo, não dá nada. Não, esse aqui não. Aí do Paulo Estevão, o capítulo que chama No Caminho de Damasco, né? Que aí é quando ele estava cego e estava guiado por Jacó, né? Que é que estava com ele ali, né? Ainda do pessoal dele. Ele estava cego, separado dos seus, né? Tinha angústias ali, mas ele fala assim, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor, lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Então ele fala assim, faltava-lhe a visão e ele necessitava de um guia. Mas Jesus recomendara que ele entrasse na cidade onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades, era imprescindível não esquecer os fins. Que importava o olhar em trevas, o regresso da caravana, quer dizer, a caravana foi embora para Jerusalém, ele ficou sozinho com o Jacó, que depois ia embora também, né? A falsa suposição, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes e seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino, Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, e se ele ia fiel até o fim. Então, a questão da maturidade do espírito, né? Jesus apareceu para ele ali porque ele estava pronto. Tão pronto que, mesmo diante de. Imagine, deixa eu até imaginar, né? Saulo, né? Como ele fala, o doutor orgulhoso, né? De Tarso, cair ali, e aquele momento, é lógico que ele não se converteu ali, mas
é uma simbologia muito grande dessa maturidade dele de enxergar, né? Que Jesus era o Quando ele exemplo que ele cai, esperava. você vê a questão do levantar, né? E de obedecer. De obedecer. É muito bonito isso. Que Deus, É o né, esforço, é é o o que ele primeiro fala, passo ele derruba para depois te levantar. que vai Que se tira, levantar. né? Jesus é aquele que é o síndico que vem te tirar do seu conforto, vem te chamar que está na hora de ir, né? Tem que fazer alguma coisa. É só a gente ficar atento ao chamado, né? É, Estamos na nossa hora. tá, Vou encerrar também com Casimiro, tá? tá. Mensagem da vigilância que chama. Se buscas em tua fé roteiros de paz e luz, afeiçoa a própria vida, as instruções de Jesus. Não vale a pena saber. O aprendizado cristão reclama de todos nós esforço e dedicação. Palavras, prantos, discursos merecem todo respeito, mas são zero se lhes falta caminho nobre e direito. Muitos sabem todo o texto que a Santa Escritura encerra, mas vivem segundo a carne, colados ao pó da terra. Notamos por toda parte, nos templos do mundo inteiro, grandes lobos que se ocultam em fina lã de cordeiro. As serpes ao pé do altar, de mente escura e cruel, raposas que dão balidos, gemendo em voz de mel. Há vasos alabastrinos, conservando essência impura, e há venenos escondidos em cálices de ternura. São almas que a sombra envolve, em que a mentira faz centro. Revelam flores por fora, guardando abismos por dentro. As teorias sem fatos, ao povo faminto em prece, são promessas enganosas de pão que desaparece. Todos temos fantasias de Caim, Judas, Pilatos, mas nunca seremos livres sem Jesus em nossos atos. Façamos, não acabou não, só um minutinho. Façamos, pois, cada dia, bendita e nova cruzada, oferecendo ao Senhor nossa vida transformada. Sem Cristo no pensamento, sem Evangelho na ação, jamais veremos na terra o dia da redenção. Lindo, né? Muito bonito. Uma semana de muita paz para todos nós, paz e luz, né? Que a gente tenha bom ânimo para continuarmos aprendendo e estudando. Até semana, se Deus quiser. Muita paz para todos.